Talvez você não tenha chegado ainda nos seus objetivos porque te falta conhecimento. Não é só acordar cedo, trabalhar bastante, correr atrás dos seus objetivos que vai te fazer chegar lá. Muitas vezes, o que você precisa, outras pessoas já passaram e você precisa adquirir e absorver o conhecimento dessas outras pessoas que hoje em dia está mais disponível do que nunca para que você consiga passar pelos mesmos caminhos ou entender quais são os gaps e quais são os melhores itens para que você consiga encontrar o seu objetivo. Hoje, o seu resultado ele começa com o seu conhecimento. E muitas das vezes, se você quer empreender, por exemplo, você precisa seguir através de um conhecimento que você ou já tem, ou conhece alguém que tem para se tornar seu sócio, ou conhece o caminho para obter esse conhecimento para você seguir ali no tipo de empreendimento que você quer. Se você não possui esse tipo de conhecimento, você pode buscar através de cursos online, por exemplo, depois do advento da internet. Os cursos online ficaram aí muito fácil, muito disponível. E se você vai para um curso pago, você está cortando o caminho, porque a pessoa já vai te dar esse conhecimento empacotado da forma que você precisa para chegar lá. Ou você vai para a internet e busca conhecimentos gratuitos, daí você vai ter que fazer o papel da curadoria desses conteúdos. Ou você pode ir para um item que já funciona há mais de 2000 anos, que são os livros. E quando você segue para o caminho dos livros, é muito interessante porque você exercita não só o aprendizado daquilo que o autor colocou para você, mas a sua imaginação para entender e imaginar todo o caminho que o autor percorreu para escrever aquele livro. Seja um livro literário, um livro de empreendedorismo, um livro técnico, um artigo ou qualquer outro tipo de coisa. Hoje é muito fácil e acessível você entender as grandes mentes, que são as mentes que escreveram aquele livro. Então, por exemplo, se você quer saber o conteúdo e como funciona a cabeça de um bilionário americano, é muito fácil, é só você escolher quem você quer, que tenha livro publicado, e acessar aquele modelo mental dele. Se você quer acessar o modelo mental de uma grande mente do século passado, também é muito fácil. Então, os livros, eles conseguem transmitir isso muito mais do que os cursos online, que são muito recentes. E muitas pessoas grandiosas hoje eles não possuem o curso online em si, né? Alguns sim, outros não. Porque o caminho deles e o empreendimento deles é outra coisa. Eles não têm tempo para voltar para fazer cursos online, mas eles querem deixar o legado deles através dos livros. Bom, a maioria daqui eu sei que ou já terminou o terceiro grau, né, o ensino médio do colégio, então todo mundo é alfabetizado, muito provavelmente, aqui das pessoas que me escutam, ou alguns que têm faculdade, mas a gente sai alfabetizado achando que já sei ler, já sei escrever, então eu sou alfabetizado, vou conseguir ler livros. Mas é aí que você se engana. A leitura, para ter o aprendizado, para adquirir a instrução e adquirir o conhecimento, ela tem que ser muito mais profunda do que uma leitura superficial. E por conta disso, eu quero fazer aqui uma análise desse livro, que é o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. É um livro grande, é um livro robusto, é até uma metalinguagem, né? Como ler, eu quero saber como ler livros lendo o livro de como ler livros. Então, parece até que é perda de tempo, mas não é. É um livro grande e robusto. Esse livro foi responsável por trazer o conhecimento para grandes leitores, grandes publicadores de almanaques, livros e por aí vai. E o Mortimer Adler, dentro desse livro, ele diz que existe 4 hierarquias de leitura. Não são 4 coisas diferentes, são 4 hierarquias. Ou seja, se você está na primeira, você possui essa hierarquia. Se você for para a segunda, você possui a segunda hierarquia e a primeira, a terceira, a segunda e a primeira, e a quarta, a terceira, a segunda e a primeira. Então você sempre sobe de nível, preservando o nível anterior. E o Mortimer Adler, ele fala dessas 4 hierarquias que são a leitura elementar, a leitura analítica, a leitura elementar, a leitura inspecional, leitura analítica e a leitura sintrópica. A leitura elementar nada mais é do que aquele tipo de leitura onde a gente está aprendendo a ler ainda, né? Quando estamos formulando sílabas por sílabas até formar frases, palavras, depois formar frases, depois formar orações, parágrafos e por aí vai. Daí a gente vai entendendo o contexto geral do que o autor está querendo dizer. Muito parecido quando estamos aprendendo uma língua nova, não temos muita familiaridade com ela, e vamos ler um livro dessa nova língua estrangeira. Nesse caso, muitas vezes a gente pega palavras por palavras ou blocos a blocos para entender um contexto. Essa é a leitura elementar. A leitura inspecional é um tipo de leitura, por exemplo, se eu pegar esse livro e ter meia hora para ler ele inteiro, então eu vou fazer uma leitura inspecional. Eu vou aqui para o sumário, vou passando de 10 em 10 páginas, 20 em 20 páginas, lendo as principais abordagens ali do início, meio e fim de cada capítulo,
para depois eu formular uma ideia do que esse livro fala. Entenda, é uma ideia. Eu sei que vai ser. No final eu vou sair com o output de esse livro é um livro literário, esse livro é um livro inspiracional, é um livro de autoajuda, um livro científico, um livro técnico e por aí vai. Esse tipo de leitura, o próprio Mortimer Adler diz que vários autores não consideram como um tipo de leitura, porque é só inspecional, você só vai fazer uma inspeção, não vai adquirir profundamente aquele conhecimento. A leitura analítica é o tipo de leitura que todas as pessoas deveriam saber fazer, porque é um tipo de leitura onde você quer adquirir o conhecimento do autor, chegando próximo ao 100% do que ele colocou ali no livro, você tem que entender tudo, ou você vai adquirir a instrução daquilo que ele está trazendo. Obviamente, chegar ao 100% é um tipo de utopia, a gente nunca vai chegar ao 100% do conhecimento dele que ele escreveu naquele livro, mas a intenção é que a gente estude e leia aquele livro de forma muito mais aprofundada, pegando contextos, concatenando capítulos e por aí vai. Já a leitura sintrópica é um tipo de leitura muito mais onde você está acima do autor e lendo ele, comparando com outras obras que vieram antes, outras obras daquela escola literária, o contexto que o autor está abarcando para escrever aquele tipo de conhecimento, as obras que vieram posteriores por conta daquela obra, algum tipo de tentar refutar o autor, tentar confirmar o autor. E é um tipo de leitura que a gente muitas vezes aprende na escola antes mesmo de passar por essas três. Ou, na verdade, passando só pela primeira, a elementar, né? Porque quando a gente vai estudar literatura, muitas vezes a gente está analisando os autores baseado nas escolas literárias que eles estão fazendo e estão analisando o pensamento dele, fazendo críticas ao próprio autor, sendo que a gente não passou pelas outras duas. Né? E isso faz com que a gente saia do ensino médio achando que somos grandes críticos literários. Podemos debater, podemos ter nossas ideias sendo colocadas à prova contra autores. Muitas vezes as pessoas falam, de grandes pessoas ou personalidades do passado, cara, esse cara foi burro porque ele pensava que isso e aquilo. Como, por exemplo, na biologia temos aquele conhecimento de biogênese e abiogênese, onde a vida era criada por uma matéria inanimada, certo? Não sei se vocês lembram lá da biologia do ensino médio. Hoje, sabemos que não, a vida não é criada de uma matéria inanimada. Mas, cara, imagine que naquela época, com tudo que eles tinham e fazendo os experimentos, eles chegavam à conclusão de que era. Porque a matéria inanimada acabava atraindo a vida e não gerando a vida. Só que a gente sai do ensino médio, sobretudo os professores fazem com que a gente pense que a gente é totalmente superior a eles. Mas muitas vezes, se a gente estivesse naquela época, a gente não teria nem a capacidade de fazer aquele tipo de experimento. Então, esse tipo de crítica é mais ou menos uma leitura sintrópica, mas não é tão sintrópica porque a gente faz uma análise muito superficial, achando que a gente é muito melhor do que eles. Mas enfim. Bom, então esses tipos de leitura que o Mortimer Adler explica e ensina no livro dele, é muito importante a gente ter para a gente absorver e daí nos tornarmos bons leitores. O Brasil, ele carece de bons leitores. O Brasil, ele carece de intelectuais. E para isso você tem que se tornar um bom leitor, para que você coloque as obras à sua frente, baseado no que você tem de plano de vida, do que você quer fazer. Aí eu quero empreender em tal coisa, eu quero ser um intelectual em tal coisa, eu quero ser um especialista em tal coisa. Então você vai criar um plano para a sua vida e daí você vai buscar as obras para chegar naquele plano. E para isso você precisa ser um bom leitor. Quando eu falo um bom leitor, não é achar, eu leio 30 livros por semestre, ou 20 livros por mês, como dizem os gurus, que a quantidade de leitura é melhor do que a qualidade da leitura que você faz. E isso é muito, muito sério, entendeu? Então, se você começa a ler o livro e você realmente entende aquilo que ele está fazendo, você vai estar evoluindo degrau a degrau para adquirir o conhecimento ou a instrução do autor para conseguir realizar o seu objetivo. Então, basicamente é isso. Esse livro é muito bom. Leiam. E se você gostou desse conteúdo, todo dia aqui tem vídeo novo sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, engenharia e produtividade. Valeu!